as crianças vão para o culto infantil, você olha para quem está do seu lado, depois troca o WhatsApp com ele, adiciona ele no seu Facebook, monta um grupo de WhatsApp, culto do domingo, para você manter comunhão com o pessoal durante a semana. Nós vamos fazer a continuação da mensagem da semana passada, do tema da semana passada, na verdade, que é como vivem os cristãos. E eu comentei que parece tema de Globo Repórter, né? Como vivem os cristãos, o que comem, onde moram, como se reproduzem, que novela assistem e dizem que não assistem, por aí fora, mas não é. A gente falou semana passada que a conduta proposta por Jesus para os cristãos é a conduta do coração. A ética do reino de Deus não é exterior, ela é interior. Por isso que é um padrão muito mais elevado. Por isso que é um padrão muito mais difícil de você cumprir, porque não é de atitude exterior, é do coração. É de atitude interior. E hoje a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o tema, e focando um pouco na questão da raiva, dos conflitos e de vingança. Como os cristãos agem ou reagem, ou deveriam agir ou reagir a ressentimento, a ofensa, né, a maldade que é praticada contra ele. Eu vou retomar um pouco do que eu falei no início da mensagem da semana passada, que no passado era assim: eu estou para contratar alguém para trabalhar comigo. Aí surgiu lá o Rodrigo, você, qual que é um dos dois Rodrigos? Tem dois Rodrigos andando primeiro. Você, ele é crente, contrata, né? Porque ser crente era um carimbo. Era um ISO 9001, mas o cara era uma certificação de que era coisa boa, né? E aí, em algum momento, a gente começou a inverter o que era prioridade na vida cristã, e isso aí se perdeu. Então, assim, eu vou contratar. Mas é crente? Então, um grande problema que a igreja vive hoje, nós, igreja, no Brasil, é de que a gente se amoldou aos padrões da sociedade que a gente queria mudar. Então, assim, a sociedade que a gente queria mudar tornou-se um molde onde a gente se encaixou. E essa sequência de mensagens, como vivem os cristãos, tem como proposta apresentar ou reapresentar a vocês qual é o padrão proposto por Jesus para a conduta dos cristãos. E aí a gente vai voltar para o Sermão do Monte, tá bom? A gente vai ler, primeiramente, Mateus 5, 21 a 26. Mateus 5, 21 a 26. Diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá ou raca será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto
que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Mais um trecho do Sermão da Montanha, né? Mais um trecho do Sermão da Montanha. Jesus falando então sobre a ética do reino, a proposta de vida para os cidadãos da comunidade do reino. Então Jesus começa a falar aqui sobre a interpretação do sexto mandamento, que é não matarás. Não matarás. Jesus, ele começa essa sequência do ouviste o que foi dito, eu porém vos digo. Não matarás. Vocês ouviram? Não matarás. Eu porém vos digo. Qualquer um que na sua cabeça pensar em esganar alguém, já cometeu o pecado. O que os rabinos ensinavam para o povo era que o sexto mandamento, não matarás, ele tinha a ver com o ato em si, do homicídio, tinha a ver com o derramamento de sangue. Então, o ensino que os rabinos traziam para o povo era assim: se você derramar sangue de alguém, se você esganar alguém até a morte, saquear alguém, você matou. Mas Jesus, ele não reinterpreta esse mandamento. Ele ensina a real, a correta interpretação. Porque o pecado não é o homicídio em si, ou não é só o homicídio. Mas Jesus, ele amplia a interpretação desse sexto mandamento, dizendo: olha, vocês acham que o pecado é só matar, mas eu digo para vocês que qualquer um que odiar o seu irmão e quiser esganar o seu irmão, tiver um sentimento, xingar com ódio mortal, está sujeito ao tribunal, está sujeito ao inferno. Jesus, ele ensina a verdadeira interpretação, que é muito mais ampla do que o homicídio, que é algo exterior, porque a conduta é a do coração. Como a justiça do cristão é aquela que nasce no coração, que não adianta você fazer para os outros verem. Se o seu coração tiver a motivação errada, a sua atitude exterior não valeu. Então, como a conduta do cristão é a do coração, Jesus diz que se no seu coração você desejar a morte de alguém, você já está sujeito ao tribunal, você já pecou. Aí eu canto de novo a música do Racionais MCs, e diz: se só de pensar em matar já matou, prefiro ouvir o pastor. É um trecho rap que já diz. E é esse o ensinamento de Jesus. Ele amplia, ele estende a interpretação, dando a interpretação correta do sexto mandamento. O não matarás não é só para quem sentou o dedo em alguém, né? Sentei o dedo. O Luiz Fernando é dedo mole, foi lá e pá. Não. O Luiz Fernando pode não ter sentado o dedo em alguém, mas se no seu coração o Luiz Fernando está com ódio mortal, né? E às vezes eu brinco lá em casa: se eu pudesse matar alguém com a minha mente, mas você tem o desejo de matar alguém com a mente dele, ele já pecou. Jesus, então, ele não reverte o mandamento, ele não muda a interpretação, ele dá a real e mais ampla interpretação. Então, como que a gente lida com a violência? Não é só a atitude, não é só o ato de matar que é pecado, o desejo também é pecado. E aí você pode perguntar: Alexandre, mas ficar irado, ficar bravo, né? Ficar bravo é pecado? A gente tem que entender o seguinte: que nem toda ira é maligna, nem toda ira é má, nem toda ira é pecado, porque se assim fosse, a palavra de Deus não diria: olha, vocês podem se irar, mas não pequem, irai, mas não pequeis. Então nem toda ira é pecado. Por exemplo, Deus, ele se ira, uma ira santa, pura, justa. E o que Jesus está condenando aqui não é a ira justa por algo justo, é a ira injusta, é a ira desmedida, é a ira sem estribeira. A ira, ainda que seja justa, ela tem que demorar para aparecer e ir embora rápido, tá certo? A Bíblia diz: olha, irai, mas não pequeis.
Jesus aqui não está condenando a ira, está condenando a ira injusta. Qualquer que sem motivo se levantar irado, doido da vida, contra seu irmão, estará sujeito a juízo. E a Bíblia diz também assim, olha, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não vai dormir doido da vida. Resolve o problema durante o dia, tá? Não deixa para amanhã, resolve hoje. E também nós temos Tiago, capítulo 1, versículos 19 e 20, que reforçam esse ensinamento de Jesus, ou fazem coro, que diz assim: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, ficar irado é pecado? Em princípio não, mas a gente tem que resolver no dia. A gente não pode deixar com que essa ira se torne ódio, se torne pecado, te leve a falar e a agir de modo pecaminoso. E Tiago diz: olha, sejam tardios em irar, até porque o fruto do Espírito Santo também é pavio comprido, né? Na língua dos crentes é longanimidade. E Tiago diz assim: olha, seja tardio para irar-se, porque a gente vive numa geração que parece que já acorda irado, né? Tocou o relógio, pá, já bate o relógio, e já levanta, primeira fechada no trânsito, o cara já sai com um pedaço de pau e quebra o carro do outro, 6 da manhã. As pessoas já acordam iradas. Tiago diz: olha, seja tardio em irar. Sejam tardios em irar. Então, nesse texto, Jesus ele não condena a ira, ele condena a ira injusta, a ira desmedida, a ira contra alguém de um modo irracional. Vamos lá. E ele fala também sobre xingar o irmão de louco, de burro, sobre xingar as pessoas. Xingar é pecado. E aqui eu quero fazer um parêntese. Já falei outras vezes sobre isso. Meu filho, ele perguntou para mim, ele veio me consultar sobre palavrão. O que você acha sobre palavrão? Né? E aí a gente teve um papo. Eu tive com ele a conversa que eu gostaria de ter tido com os meus líderes há 30 anos. Assim, filho, vamos lá. Qualquer palavra que você use contra alguém, com a intenção de ferir, ou com malícia, com maldade, é pecado. É isso, é pecado. Não importa se você falou uma palavra, não, mas isso não é palavrão. Mas se falou com a intenção de ferir, de maldade, de fazer mal, ou com duplo sentido, é pecado. E muitas vezes aquilo que a sociedade convencionou como palavrão é algo cultural. Por exemplo, na Bahia tem algum baiano aqui? Filho pai. Então assim, sabe que lá tem muita coisa que a nossa sociedade política convencionou como palavrão, que para eles não é. Por exemplo, o cara em Portugal chama a moça de rapariga, não é verdade? De rapariga. Agora, Anderson, você que é a família lá de Riba, diz para nós, ou a sua mãe, chega lá na terrinha e vira para a filha do delegado e fala assim: ô, sua rapariga, vem cá, o que acontece? É um xingamento. Aquilo que é palavrão, muitas vezes é uma convenção social. Como nós vivemos numa sociedade, numa comunidade de fé e tal, que tem essa convenção, a gente respeita. Mas o que eu quis ensinar para ele é que pode não ser palavrão, mas se é com malícia, se é com maldade, se é com má intenção, é pecado. E é isso que Jesus está ensinando aqui. O xingamento com ódio, ele pode não te levar a matar alguém, mas às vezes dá morte também. Xingamento às vezes dá morte. Ele pode não te levar a cometer um homicídio, mas para Deus é equivalente, também é pecado. Você pode não matar o cara,
Mas se você xinga com ódio mortal, se você xinga com a intenção de ferir, de denegrir, de fazer mal, você não matou alguém. Mas para Deus também isso é pecado. Tá certo? E é um pecado que pode não te levar para o tribunal dos homens, mas te coloca diante do tribunal de Deus. Olha como é difícil, né? Jesus dizia: olha, se a vossa justiça não exceder muito a dos fariseus, que nós falamos semana passada, que tinham 365 proibições, 248 mandamentos, vocês não vão entrar no reino dos céus. Então, em que sentido? É nesse sentido. Os caras diziam: se não matar, tá beleza. Jesus: não. Se você não matar, mas no seu coração você carregar o ódio, você está em pecado. Se você não matar, mas você xingar, você está em pecado. Você não vai para o tribunal dos homens, mas está diante do tribunal de Deus. Porque, olha o que Jesus diz: também qualquer que disser ao seu irmão, racá, otário, trouxa, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então é o seguinte: xingou, meu amigo, você pode ser processado, mas diante de Deus você está em pecado. Estão entendendo qual é o padrão do reino? E a Bíblia reafirma isso em 1 João 3,15. Olha o que diz: quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Olha que coisa. Você não precisa sangrar o camarada, mas se você odeia, você é assassino. Mas o contexto é ainda mais amplo. Jesus, ele continua. Então é o seguinte: você não precisa matar para ter pecado. Se você tiver com ódio no seu coração, você já está em pecado. A ira não é pecado, mas ela pode te conduzir ao pecado. A ira injusta é pecado. Xingar não é homicídio, mas perante Deus também é pecado. E aí agora Jesus ele começa a falar um pouco sobre resolver ressentimentos. E ele diz: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, chegou no culto do domingo à noite, todo cheio do poder de Deus, todo na unção, e você lembrar que alguém tem algo bom para você, opa, dá um pause, deixa a sua oferta ali diante do altar e vá se reconciliar primeiro com o seu irmão, depois volte e ofereça a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário ele vai te entregar para o capa preta, para o juiz, aí a coisa vai ser feia. O juiz te manda para o guarda, do guarda você vai para a cadeia, sai de lá, tiver tudo pago. Como a gente resolve ressentimento a partir do princípio bíblico? A intenção de Jesus é ensinar aqui: se o ódio, se o xingamento, se os insultos, se eles são tão perigosos assim, a gente tem que resolver ressentimento o mais rápido possível. O mais rápido possível. E ele dá dois exemplos. Um ele usa a igreja, e outro ele usa algum impasse, sei lá, comercial, fora da igreja, do dia a dia. Um é o crente que vem para o culto e lembra que alguém tem algo contra ele. O outro é alguém que está caminhando e sabe que tem alguém que tem um problema com ele e quer levá-lo para o tribunal. Em ambos os exemplos, o que Jesus ensina é o seguinte: resolve o mais rápido possível. Então, como vivem os cristãos nessa questão de ressentimento? Eles vivem tentando resolver o mais rápido possível. Então, uma lição que eu aprendi com a vida é o seguinte: problemas de relacionamento pessoal a gente resolve o mais rápido possível, com o menor número de pessoas possível e no menor nível possível. Verdade? A gente demora 30 anos para resolver um negócio e aquela ferida só vai aumentando. E aí a gente envolve todo mundo na briga. Fala para o pai, para a mãe, fala para o tio, fala para a avó, fala para a igreja, fala para o pastor, coloca no YouTube, Facebook, é o muro das lamentações digital. Não é não? Ronaldo está se sentindo
magoado. Aí ele coloca: como é duro chegar no trabalho e encontrar mulher de bico. Hashtag fica a dica, Gleice. Ele vai desabafar. Não precisa publicar no Facebook. Tá entendendo? No menor nível possível. Vai você e ele. Não precisa chamar o advogado, o pastor, o papa, não sei quem mais. Então é o seguinte: em ambos os casos, o ensino de Jesus é alguém com ressentimento da gente. Em ambos os exemplos. E a lição também é a mesma. A gente tem que resolver o mais rápido possível. Notem que o padrão de amor do reino é um amor proativo, não reativo. Se o camarada está chateado com você, você vai até ele. Porque a gente diz assim: eu não fiz nada, você está magoado comigo, ele quer falar. Não é assim que é o nosso padrão? Ele que venha. Ó, beijinho no ombro, o recalque passa longe. A gente está nem aí. Ele que venha. Mas o padrão do reino é não. Você vai lá e resolve com ele. Se você sabe que ele está ressentido, vai o mais rápido possível. Porque se a gente quer evitar esse homicídio perante Deus, a gente tem que tomar todas as medidas para viver em paz com o próximo. Porque pode não ser homicídio na prática, mas o rancor, a ferida, o ódio e tal. E eu vou dizer: se a gente não vive reconciliado com o próximo, a gente vai ter muita dificuldade de chegar no céu. Você já parou para pensar nisso? Então assim, eu sou obrigado com a Silvana. Eu não... eu odeio a Silvana. A Silvana é que uma porta. É minha mãe que mas ela lá eu cá. Essa desculpa é podre, né? Assim, tem uma mensagem lá no site que é: perdoar é possível, perdoar é preciso. E a gente fala sobre a questão de perdão. Mas enfim, aí a gente usa essa desculpa: não, ela lá eu cá, no meu Cristo, para o Senhor, vai ficar longe, né? E aí, por exemplo, eu odeio a Silvana. Aí chega no céu, a minha mansão celestial não está dela. Como é que vai fazer? Você voltou para o paraíso, Senhor. Quem quer ir para o céu precisa resolver os ponteiros aqui na terra. Assim diriam os cristãos. Então, como se resolve ressentimento? O mais rápido possível, com o menor número de pessoas possível e no menor nível possível. Jesus ele ensina assim: vai você e ele, tenta resolver. Se não der certo, chama uma testemunha. Se não der certo, leva para a igreja. Então assim, vai você e ele, o mais rápido possível, no menor nível possível. Se não der certo, chama uma testemunha. Se não der certo, leva para a igreja. Estão entendendo? Mas o ensino de Jesus é isso: cristão resolve ressentimento, como diriam, as soon as possible, o mais rápido possível. Jesus continua falando, e aí entra numa parte que é terrível de se viver, porque o padrão ético do reino é elevado. Jesus vai falando um pouco sobre vingança. Sobre vingança. E aí ele vai falando lá, a gente pula para o versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo: não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, oferece-lhe a outra. Amém, igreja? Opa, um amém. Se o nome é todo. Amém, João? Eu vou ler de novo. Esse negócio aqui sabe que está errado. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também o quê? A outra. E aí, cara, assim, eu já vi cada papagaiada em público. Igreja, assim, irmão, eu sou pastor, mas eu já falei, quando eu me batizei, essa mão ficou para fora. Essa mão é convertida, mas essa não é. Ou interpretando assim, se bater do lado direito, oferece a esquerda. Não é isso que Jesus está falando. Está dizendo o seguinte: se bater de um lado, dá o outro. Se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a capa, a túnica, desde que também leve a capa. Perdão, a túnica, desde que também leve a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele uma milha, eu vou traduzir para você, uma légua. Você traduzir? Uma légua. Vá com eles 2 léguas. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado.
Aí é difícil, né? Jesus então ele vai falar sobre vingança. Como vivem os cristãos no quesito vingança. E aí ele cita o que é chamado de lei de talião. Olho por olho, dente por dente. E essa lei de talião, que já era parte da cultura do povo lá, a gente recita até hoje isso aí, olho por olho, dente por dente. E tem um profeta que eu acompanho, que eu admiro, que eu ouço bastante, chamado Emicida. Ah não, Emicida não, MC Marechal, que diz que enquanto for olho por olho e dente por dente, o mundo vai acabar sério. Porque essa lei de talião não é para se aplicar na questão dos relacionamentos interpessoais. Onde nasce o princípio dessa lei de talião? Não é que nasce na Bíblia? Não é que nasce lá em Deuteronômio 19, versículo 16, que diz assim: se uma testemunha falsa quiser acusar um homem de algum crime, os dois envolvidos na questão deverão apresentar-se ao Senhor, diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Os juízes investigarão o caso e, se ficar provado que a testemunha mentiu e deu falso testemunho contra o próximo, deem a punição que ele planejava para o seu irmão, eliminem o mal do meio deles. Então, o que é que o Senhor disse lá em Deuteronômio? Por exemplo, se eu levo a Márcia para o tribunal, mentindo contra a Márcia, para que o mal seja feito contra a Márcia, e descobrirem que eu menti, a minha penalidade é sofrer o dano que eu queria causar para a Márcia. Então, aquilo que eu queria fazer para ela, o tribunal faz contra mim. Olho por olho, dente por dente. Daí nasce a chamada lei de talião. Acontece que quando Deus dá essa ordenança em Deuteronômio, e aí o povo daí extrai a lei, cai na cultura popular e vira essa lei de talião, olho por olho, dente por dente. Quando Deus dá essa lei ao povo, Ele dá essa lei para os tribunais. Esse princípio de justiça retributiva, de retribuição, era para tribunal. E aí o que o pessoal começou a fazer? Começou a aplicar nos relacionamentos pessoais. Novamente, a interpretação errada da lei. E aí Jesus diz o seguinte: olha, isso não é para você aplicar nos seus relacionamentos pessoais. Jesus corrige a interpretação disso aí. E o nosso dever com relação aos que praticam a injustiça não é partir do olho por olho, dente por dente, mas é a não vingança, é a não retaliação. Jesus ensina o seguinte: você não tem que pagar na mesma moeda. Esse princípio é para o tribunal, é para a juiz resolver. Você não tem que pagar na mesma moeda. Você não tem que dar com a mesma força. No reino de Deus, não vale a regra do bateu, levou. Comigo é assim, porque não existe essa regra. Se a gente tem vivido essa regra, a gente aprendeu com qualquer um, menos com Jesus. E é algo que eu tenho repetido, eu não sei com quem a gente aprendeu isso, porque com Jesus não foi. O que Jesus diz é o seguinte: eu procuro o seguinte, não revida de jeito nenhum. Se alguém bater no seu rosto, dá o outro lado do rosto. Se alguém quiser te levar para o tribunal pedindo a sua camisa, oferece a jaqueta. Se alguém quiser te forçar a fazer uma coisa, caminhar uma milha, caminha duas. Se alguém quiser vir te pedir dinheiro emprestado, empresta. Esse Jesus é louco. Essa é a proposta dele, porque ele nos dá 4 exemplos em que as pessoas tendem a nos fazer o mal. Então ele dá o exemplo de quem bate no rosto, de quem processa, de quem te obriga a fazer uma coisa e de quem pede dinheiro. E em todos os exemplos, Jesus ensina o seguinte: que a gente deve se abster da vingança. Mas essa nossa abstinência da vingança, essa nossa não retaliação, é num nível tão elevado, ao ponto de o ofensor ser capaz de fazer o dobro. Está entendendo? É difícil. Por isso que eu gosto de culto pentecostal, porque o pessoal só profetiza a bênção e já dá glória a Deus. Aqui eu falo, bateu numa cara, de um lado da cara tem que dar outro, ninguém fala amém. Mas o que Jesus está dizendo é o seguinte: a gente tem que se abster da vingança, a tal
ponto. A gente tem que evitar a retaliação a tal ponto que, se necessário for, se espaço tiver, o cara vai dobrar o mal contra você. Como vivem os cristãos quando o assunto é vingança? Não revidam. Ponto final. Silêncio sepulcral na igreja. Posso ouvir a minha igreja? Esse é o homem mais doído que eu já ouvi toda a vida. Eu tinha um pastor que falava: Vixe Maria, que é a minha amarela. É isso. É a não vingança. Então quer dizer que Jesus, ele propõe uma passividade com relação ao mal. A proposta de Jesus é que a gente seja passivo com relação à maldade que nos fazem, que a gente seja tonto nisso aí. Escuta aqui, no texto que nós lemos, Jesus não nega nos 4 exemplos de que a pessoa é má. Ele nega que a pessoa é má? Não. Jesus não nos proíbe de evitarmos a situação. Ele nos proíbe? Não. Ele não diz assim: o cara bateu na minha cara, tira-me em Cristo, ele é uma bênção, aleluia. Jesus não está falando isso. Ele está falando que o ofensor é ofensor, de ponto final. Jesus também não está dizendo: Anderson, olha, você não pode evitar que batam na sua cara. Não está dizendo isso, você pode evitar a situação. Se existe um mal iminente contra você, você pode se privar do mal. Então Jesus não está dizendo que a gente se faça de tonto. Ele não está dizendo que a gente não pode evitar situações em que o mal seja causado contra nós. O que ele está dizendo é que a gente não pode cometer vingança. Ele não está ensinando uma passividade com relação ao mal. Ele está dizendo que a gente não pode pagar o mal com o mal, pagar na mesma moeda. Quem entende isso diz amém. Então é o seguinte, ele não diz que a gente não, quando cai numa situação dessa, a gente tem que dar glória a Deus. Porque assim, gente que interpreta a Bíblia errada, assim, está sendo lesada, roubada, traída, e fala assim: não, a Bíblia diz em tudo dai graças, que essa é a vontade de Deus. Vamos lá. Você acha que Deus se alegra quando o filho dele toma uma bufeta na cara? Fala para mim. Que Deus masoquista é esse? Você acha que Deus se alegra quando você é injustiçado? Que Deus sadomasoquista é esse? Melhor dizendo. Que Deus mau é esse? Não é isso. O que Jesus diz é o seguinte: estando na situação, você não deve revidar. Esse padrão elevado não é impraticável, porque nós temos um exemplo de alguém que fez isso. Quem fez isso? O próprio Jesus. Ele não fala de algo que ele não viveu, ele não fala de algo que ele não experimentou, ele fala de algo que em pouco tempo ele experimentaria. Ele foi como ovelha muda para o matadouro, apanhou e não revidou, injustiçado e não deu piti, não ficou postando no Facebook, cortando os pulsos virtualmente. Pelo contrário, olha o que diz Isaías, capítulo 50, versículo 6. Ofereci as minhas costas para aqueles que me batiam, o meu rosto para os que arrancavam minha barba, não escondi a face da zombaria e da cuspida. Então é o seguinte, o próprio Jesus, ele cumpriu isso. Então ele não proíbe a administração da justiça, ele proíbe que a gente faça a justiça com as próprias mãos. Ele não proíbe que a gente se prive da injustiça, ele proíbe que, sem injustiçado, que a gente não pague com a mesma moeda. Esse é o padrão bíblico do reino. E aí tem um camarada que eu leio bastante, que eu gosto, chamado John Stott, que diz o seguinte: as ilustrações de Jesus e seu exemplo pessoal não se referem ao covarde que não oferece resistência. Ele mesmo desafiou o principal dos sacerdotes quando foi por este interrogado na corte. Antes, as ilustrações de Jesus referem-se a um homem forte, cujo controle de si mesmo e cujo amor aos outros é tão poderoso que ele rejeita absolutamente a possibilidade da vingança. Então Jesus não está ensinando a gente a ser covarde, a não denunciar a justiça, a não se posicionar. Ele está nos ensinando a sermos tão fortes, experimentarmos um amor tão sublime, ao ponto da gente rejeitar a tentação da vingança. Quem entende isso, diga amém.
Então, assim, ele não proíbe a justiça. Ele proíbe que a gente faça justiça com as próprias mãos. Como vivem os cristãos? Eles apenas não matam, não cometem o ato do homicídio. Eles se privam de matar a pessoa dentro deles, de carregar ódio, rancor. Quando se iram, eles buscam a ira tardia e termina rápido. Eles não viram o dia com a ira, eles ficam resolvendo no mesmo dia. Como vivem os cristãos com a questão do xingamento? Não xingam, exceto o pessoal do louvor aqui, que é um bullying lascado. Se você sente chamado para o ministério de louvor, primeiro faça um teste para saber se você aguenta bullying, porque aqui o negócio é forte. É forte. Não é? Termina a cantata de Natal, o pessoal postou uma foto do Rock na casa dele vestido de José. E aí a foto circula para as redes sociais. Então o bullying é forte. Então, tirando o pessoal do louvor, onde o bullying é forte, graças a Deus eu sei que eles têm comunhão entre eles de verdade, porque senão ele fica muito preocupado, porque a galera se amassa lá. Não xingam, porque sabem que ainda que não matem alguém com as próprias mãos, o xingamento perante Deus também é pecado. Não xingam. Como vivem os cristãos na questão dos conflitos, dos ressentimentos? Eles aprendem com Jesus que tem que resolver o mais rápido possível, que mesmo que esteja no momento de adoração, se lembrar que precisa se reconciliar com alguém, vai e se reconcilia. A igreja onde eu cresci, por um período tinha a seguinte prática, né? No culto de ceia, dizia assim: irmão, antes de você oferecer sua oferta, você tem que pedir perdão. Então a gente ia dar oportunidade aqui o microfone, para quem quiser pedir perdão para alguém, vir aqui na frente, né? Para quê? Tem coisa que virou motivo de chacota até hoje. Você não lembra, certo? Não lembro, né? E aí, minha mãe, ela era zeladora da igreja. Ela fazia faxina da igreja. Aí teve um culto lá, todo mundo quebrantado antes da ceia. Aí o irmão pediu a palavra. Talvez a Neide lembre dessa época, né? Aí o irmão pediu a palavra, foi lá chorando, quebrantado. Eu quero liberar perdão Francisco. Aí minha mãe falou assim: ó, diacho. E foi tipo esse homem. Porque um dia aqui eu estava orando, aí ela limpou a igreja, trancou, foi embora, fiquei trancado aqui por 6 horas dentro da igreja. Eu falei: besta. Então assim, mas não é o pessoal ver que você está pedindo perdão. Tem que ser algo do coração. Resolve o mais rápido possível. Ainda que seja aqui para oferecer, trazer a nossa oferta para o Senhor, a gente se reconcilia primeiro. Se você estiver no caminho, indo para o tribunal, e lembrar que alguém para o que está fazendo e se conserta. E se conserta. Talvez deve em casa, mas eu vou contar isso. Pode ficar, você aguenta já. Não, assim, é simples. Essa é simples. A gente recém-casado assim, e lá em casa, dos dois, tem um que é muito cabeça dura, que é difícil para perdoar, que é difícil para se curvar, que quando tá bravo não quer orar. Sou eu. E aí eu lembro assim que a gente casou, aí ela falou assim: amor, para desse bico, desculpa, sei lá, tipo, data de aniversário. Então eu sou a mulher da relação, né? Eu lembro de todo. Agora ela já, depois que Deus derramou uma unção chamada calendário do iPhone para ela não esqueceu mais nenhuma. Mas você me perdoa. Perdoar. Deitava a palavra assim: me perdoa. Se você morrer dormindo, você vai para o inferno, você não está perdoando. Essa pressão psicológica. Eu não estou perdoando, me perdoa. Então era assim: você não me perdoa, Jesus voltar, você vai para o inferno. Assim, vai ser mais por aí mesmo. Como vivem os cristãos com relação à vingança? Eles não se vingam. Eles confiam na providência de Deus.
Eles não pagam com a mesma moeda. E com quem eles aprendem isso? Com o próprio Jesus Cristo. É com o próprio Senhor. É um princípio do amor altruísta, que mesmo quando a pessoa está ferida, ela se recusa a fazer algo que traga mágoa para alguém, ainda que esse alguém seja o seu ofensor. É um amor altruísta, que prefere sofrer o dano a causar o dano para o outro. Irmãos, 1 Coríntios tem uma cena interessante. Seguinte, e uma vez uma pessoa me ligou em casa: pastor, uala! É o seguinte, o meu patrão é crente, tá? E ele está fazendo isso, aquilo errado contra mim, tá? E eu vou processar o meu patrão, tá? E todo mundo sabe que vocês dois são crentes. Todos sabem. Todo mundo sabe que vocês servem ao mesmo Deus. Sim. Então vamos ler o que diz Coríntios aí. Aí você vai para Coríntios, você vê o apóstolo Paulo dizendo assim: meu, a gente está aqui no mundo para julgar e não para ser julgado. Você vai levar para o tribunal algo que deveria ser resolvido entre as pessoas da mesma fé? Isso envergonha o Evangelho. Não leva, sofreu o dano. Mas pastor, isso é justo? Pergunta para Paulo. Foi ele que escreveu, não fui eu. Então, como veem os cristãos? Sofrem o dano. E não é fácil sofrer o dano. Não é fácil não revidar. Por isso que nós falamos na semana passada que Jesus disse, que Deus diz no Antigo Testamento: colocarei a minha lei no coração deles, escreverei no coração deles, e que a presença do Espírito Santo e o conhecimento da palavra de Deus é que tornam esse padrão do cristianismo possível para as nossas vidas. Sem o Espírito Santo e sem conhecer a palavra de Deus, isso aqui vai ser loucura. Mas quanto mais você conhecer a palavra e tanto mais você der vazão para o Espírito Santo de Deus, você vai ver que dá para viver sem revidar, sem parar com a mesma moeda. Quem crê assim diz amém. Então é o seguinte, eu me inspirei bastante no Martin Luther King. E assisti recentemente um filme sobre ele, chamado Selma. Quem assiste na TV a cabo, tem lá para você poder assistir, né? Tá? E aquele pastor batista, negro, americano, que lutou contra o racismo, que lutou veementemente, e um senão que é emblemático nessa sua caminhada, foi a marcha de Selma, uma cidade chamada Selma, em que os negros foram confrontados pela polícia, pelo exército, e foram massacrados ao vivo, cadeia nacional, o país inteiro, o mundo assistindo aquilo. E aquele cara que mesmo assim ele não desistiu, pregando a igualdade, a justiça, sem revide. E eu assisti o último discurso dele. Se você bater no YouTube, você vai achar lá o último discurso do Martin Luther King. Ele diz assim: olha, eu não sei quanto tempo mais eu tenho de vida. Eu gostaria de ter uma vida longa, mas eu já estou vendo a terra prometida. E eu acho que eu vou para lá antes de vocês. No dia seguinte ele foi assassinado, tá? Então, esse é o cara lá do I Have a Dream, eu tenho um sonho, sabe? Esse cara. E aí eu li que um camarada chamado Benjamin Mays, ele fez uma lista dos sofrimentos injustos que o pastor Luther King sofreu. E ele leu essa lista no funeral dele. E ele dizia assim: se algum homem conheceu o significado do sofrimento, este foi o pastor King. A sua casa foi bombardeada, viveu durante 13 anos, dia após dia, sob constantes ameaças de morte. Foi maliciosamente acusado de ser comunista. Foi falsamente acusado de ser um hipócrita. Foi esfaqueado por um membro da sua própria raça. Foi esmurrado no hall do hotel. Foi preso mais de 20 vezes. Uma vez foi profundamente magoado porque seus amigos o traíram. E não obstante,
Este homem não guardava amargura em seu coração, nem rancor em sua alma, espírito de vingança em sua mente. Ele andou por este mundo, pregando a não violência e o poder redentor do amor. Sabe qual foi um dos mais ouvidos e repetidos dele na história? O título é Sobre o Amor aos Inimigos. Martin Luther King Jr. Ele é um exemplo recente de como vivem os cristãos. Ninguém aqui passou um décimo do que esse camarada passou, e ele não revidou. Espírito de vingança não pairava sobre ele, rancor, amargura, ele não professava. Ele confiava na providência e no amor de Deus. Amém? Como vivem os cristãos? Amando de coração, buscando em Deus força para perdoar, força para não revidar, poder do Espírito Santo de Deus e conhecimento da palavra de Deus para viver esse princípio ético do reino de Deus. Dizer não ao ódio, ressentimentos e vingança é não permitir que as pessoas ou situações definam o modo como você age ou reage. Dizer não ao ódio, aos ressentimentos e à vingança é não deixar que os outros definam como você vai agir. E a ilustração é o seguinte: o cara sai pela manhã para trabalhar, aí alguém já comete um mal contra ele, ele abaixa a cabeça, aí alguém diz assim: o cara fez isso contra você, você vai deixar quieto? E aí o irmão responde: ele pode me magoar, mas eu não vou deixar ele definir como será o meu dia. Está entendendo? Às vezes, quando a gente entra na pilha do ódio, do ressentimento, da amargura, da vingança, a gente deixa as pessoas, o mal, deixa Satanás definirem como vai ser o nosso dia, como vai ser a nossa vida, como serão os nossos relacionamentos. E a proposta de Jesus é que você esteja liberto disso e diga não ao ódio, aos ressentimentos e à vingança. Dizer não ao ódio, ressentimentos e vingança é rejeitar a reação da sociedade que não conhece o amor e viver a reação do Deus que é amor. O que é que você escolhe? Você pode dizer sim para o ódio, dizer sim para ressentimento, praticar vingança, porque a nossa sociedade vive essa cabeça do olho por olho, dente por dente, abraçando o que eles pensam. Ou você prefere aprender com Deus que é amor? Senhor, o meu coração está desse jeito, mas me ajuda a não xingar, me ajuda a não esganar o fulano, a fulana no meu coração, me ajuda a não me vingar. E quando você puser isso diante de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus, com o conhecimento da palavra de Deus, vão te ajudar a vencer o mal com o bem. Dizer não ao ódio, ressentimentos e vingança é trocar o peso do pecado que alivia a carne pela dor e sofrimento que liberta a alma. Porque quando você revida, quando você fala e fala mesmo, quando você fala com a mesma moeda, quando você discute no mesmo nível, dá aquele alívio, né? Botei para fora. Ou só eu que sou assim? Ou sou eu que sinto isso? Ou então assim, você tinha a chance de fazer tudo isso e não fez. Aí depois você volta: por que eu não revidei? Por que eu não sentei a mão? Por que eu não botei o dedo na cara? Só eu sou assim ou não é assim? Ah, bom, você disse, não, Senhor, só eu sou desse jeito. Mas dizer não ao ódio, aos ressentimentos e à vingança, é você trocar o peso do pecado que alivia a carne, quer dizer assim: ufa, botei para fora, estou aliviado, mas você carrega o peso do pecado. Você troca pela dor do sofrimento que liberta a sua alma. Eu estou chateado, eu estou arrasado, eu estou com o coração despedaçado, mas perante Deus eu tenho paz com Deus, eu tenho paz com o próximo, porque eu fiz aquilo que Deus queria que eu fizesse. Amém? Ô Dudu, amém. Isso aí. O seu pai não presta atenção, mas você está ligado. Dizer não ao ódio, aos ressentimentos e vingança, é conhecer o amor que cobre multidão de pecados, inclusive o pecado dos outros. E quando a gente fala assim, recita 1 João, o amor cobre multidão de pecados,
A gente pensa nos nossos pecados. Ah, que bom! O amor cobre multidão de pecados. A gente pensa no amor de Deus cobrindo os nossos. Mas o amor cobre multidão de pecados, inclusive do pecado do outro. E quando eu não cedo à tentação de sentar a boca, quando eu não cedo à tentação de esganar, de carregar ressentimento, de me vingar, e eu pela fé tomo a postura de me lançar perante Deus, de tentar resolver o mais rápido possível, no menor nível possível, com o menor número de pessoas possível, quando eu tomo a atitude de tentar pagar o mal com o bem, de não revidar, eu estou conhecendo e praticando o amor que cobre multidão de pecados. O cara merece ser perdoado por você. A questão não é se ele merece ou não. A questão é que o perdão está dado na cruz do Calvário. E se você não entrega o perdão que já foi dado para ele, você está roubando. Está entendendo? Você está roubando. Dizer não ao ódio, ressentimentos e vingança é deixar de ser imitador da sociedade que não conheceu o amor de Deus e se tornar imitador de Jesus Cristo. Quem você quer imitar? Quem você quer imitar? É o seguinte, eu não quero levantar nenhuma celeuma política, tá bom? Não quero levantar nenhuma celeuma política. Mas assim, uma coisa que eu fico impressionado é que nós cristãos elegemos para nós, nas redes sociais, né, alguns portas-vozes. Quem é professor de português aqui? Me corrija. Os dois são plural ou só um? Portas-vozes. Alguns caras que falam. Porta-vozes. Obrigado, Amaro. Obrigado. A gente elegeu alguns porta-vozes aí pra gente que refletem tudo menos isso. Gente, Raquel Sherazade defendendo o moleque amarrado com corrente no poste. E a gente acha demais isso. Não estou falando mal dela, nem de quem compartilhou, mas é para dizer assim, como a nossa mentalidade fugiu daquilo que Jesus ensina. Meu, aquele moleque podia ser meu filho. Ele tem pai e mãe, cara. Ele tem um futuro pela frente. Alguém amarra o cachorro com corrente no poste para ser chutado aqui? Então por que a gente curte ver o filho dos outros desse jeito? Ah, mas é bandido, mas é bandido. Gente, ninguém nasce bandido, tá bom? A gente elege Jair Bolsonaro para ser o nosso porta-voz. Ele é de partido cristão e tudo. Às vezes ele fala algumas coisas até coerentes, sim. A gente cristão tem uma bancada evangélica com parte defendendo o armamento da população. A gente cristão defendendo o armamento da população. Os irmãos nunca ouviram quem lindo, cristão e morre, quem atira. Vocês ouviram esse hino? Do pastor Falcão? Do Ministério de Louvor e Adoração Morrapa? Gente, além de fomentar a violência, a gente está tendo violência contra a gente. Então, não sei onde a gente está, que exemplo a gente quer seguir, porque não é o de Jesus. Quem queria apedrejar a pessoa pega em erro não era Jesus, eram os religiosos. Eu não estou dizendo aqui que a gente tem que ser bom para cá com a justiça, nem esse é o texto. Eu estou dizendo aqui que, como vivem os cristãos, a gente não mata ninguém no nosso coração. Amém? Eu vou repassar a mensagem rapidinho. Se você concorda, você diz a minha cada toque. Jesus te chama para não matar mais ninguém no seu coração. Amém? Jesus te chama para não xingar, mas para você falar entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais. Amém? Jesus te chama não é para ficar carregando mágoa, de uma ferida aumentar. Ele te chama para resolver os conflitos pessoais o mais rápido possível. Amém? Jesus, ele não te chama para pagar com a mesma moeda, pagar o mal com o mal, bateu, levou, né? Bateu, levou. Futebol, geralmente é assim, né? O cara é uma entrada dura, fala, agora é minha vez. Desculpa, irmão, está desculpado. Próxima jogada, irmão, vai na voadora. Cadê o Edinaldo e o Gustavo? Estão aqui, não?
Então depois eu falo deles. Teve um acampamento assim, eu tenho isso filmado. De um dá o carrinho do outro, e outro sai do outro e tal. Uma unção, uma graça de Deus muito grande. A gente é chamado para dizer não à vingança. Amém? E demonstrar o amor de Deus. Eu não vou entrar na questão de perdão. Perdoa, não perdoa e tal, porque a gente já falou sobre isso. É assim que nós somos chamados para viver. Vamos ficar de pé? Se a nossa justiça não exceder muito a de quem não conhece o Evangelho, a gente vai para o inferno. Jesus disse isso. Entendeu? Assim, pensa no seu amigo religioso, muito religioso. Se você não for mais justo que ele, você vai para o inferno. Pensa no seu amigo correto. Se você não for mais correto que ele, você vai para o inferno. Mas não é porque você tem que fazer mais coisas para você herdar o céu. É porque a justiça é do coração. A justiça é do coração. E a gente tem perdido tempo de felicidade no casamento, de felicidade nos relacionamentos, dentro da igreja, porque a gente não está entendendo esse nosso Jesus, sabe? De deixar a pessoa ressuscitada de você. Que Deus purifique o nosso coração ao ponto da gente não carregar ninguém com ódio dentro de nós. Amém? Que Deus purifique a nossa mente, o nosso coração e a nossa boca, de modo que a gente deixe de xingar as pessoas. Deixe de xingar as pessoas. Porque o xingamento, né, é um homicídio verbal. Você pode não ser processado. Você pode não ser levado perante o tribunal dos homens, mas o tribunal de Deus, Jesus diz, ó, ouve isso que foi dito, não matará. Mas eu digo, qualquer que xingar o outro vai ser condenado. Está com rusga com alguém? Magoou alguém? Desconfia que alguém está magoado com você? Não espera a pessoa vir. Vai você até ela. Vai você até ela. Se reconcilie. Se reconcilie. Está irado? Seja tardio em se irar. Que a sua ira seja curta. Não vai dormir irado. Não deixe que a ira se transforme em pecado. Assim vivem os cristãos, ou deveriam viver. Está sendo injustiçado? A vingança pertence ao Senhor. Você confia em Deus? Você confia que Deus é o Senhor da sua vida? Quem é que confia que Deus é o Senhor da sua vida? Diga amém. Eu confio que Ele é o Senhor da minha vida. E às vezes assim, é difícil, a gente se joga, Senhor, por que, Senhor? E tal. Às vezes a gente ora, entra com providência, Senhor. Mas a gente quer falar assim, Senhor, mata esse desgraçado que está fazendo mal. Que ele seja demitido. Vamos falar a verdade? Entra com providência nessa situação. A gente vai falar assim, eu ferro o cara, ele me faz bem. A gente não é chamado para ser exemplo de sofrimento. Nós somos chamados à comunhão da cruz. 1 Pedro 2, 21 e 22 diz assim: pois para isso vocês foram chamados, porque assim também Jesus sofreu injustamente cometendo o bem. Nós somos chamados para sofrermos cometendo o bem. É a comunhão da cruz. Nós somos chamados para isso. E quando é que Deus vai me honrar? Quando que Deus vai me... Gente, a promessa de Deus é a seguinte, ó: humilhar-se perante a onipotente mão do Senhor, que Ele é o seu bem. Qual é o tempo dele? Vou saber. Pergunta para Ele, Ele falou. Ele é o seu tempo que você exaltará. Então, Senhor, me justifica, me honra na presença dos... Aí o Monete postou um vídeo do Paulo Júnior, que é um pastor que eu gosto muito assim, que ele fala: quem levou para o monte e prometeu um monte de coisa lá no monte, não foi Deus, foi o diabo. Né? Se você me prostrar, me adorar, eu vou te dar tudo isso. Se você vai ser um cara, você vai ser um top master. Foi o diabo.
Porque quando Jesus ele sobe no monte, aí palavras minhas, ele pede sacrifício, não xinga, não deixa o ódio te corroer, não pratica o mal contra alguém, não paga mal com mal, paga mal com bem, se reconcilia o mais rápido possível. Quando Jesus fala para a gente no monte, ele pede sacrifício. Quando o diabo fala no monte, ele oferece um monte de coisa. Então a gente não tem promessa de que nessa vida seremos glorificados. A gente tem a esperança que Davi tinha no Salmo 23, de que algum dia preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos. Quem prepara é Ele. Unges minha cabeça com óleo e o meu pé se transporta. Quem vai fazer isso é o Senhor. E esse dia vai ser na glória. Estão entendendo isso? Vamos viver como Jesus espera que vivem os cristãos? Quem está disposto a aceitar esse desafio? Diga amém. É missão, tá? Amém? Não é não, Bira? É difícil, né, Bira? Jesus chega aí, Jesus só me lasca. Ele não podia falar assim: se bater na sua face direita, eu boto em prática aquilo que seu filho me ensinou. Leva para o chão, passa a guarda, monta, finaliza. Mas não, para o outro lado. É difícil. Palavra de Deus, Espírito Santo de Deus, vão te ajudar a viver a ética do reino de Deus. Amém? Feche seus olhos. Se você está afim disso mesmo, coloca a mão sobre o seu coração. Senhor, nós queremos viver como o Senhor espera que vivam os cristãos. Nos ajuda, Senhor, a não carregarmos ódio, rancor, matarmos as pessoas no nosso coração. Primeiro, porque isso faz mal para a gente. Segundo, porque isso nos leva para o tribunal do Senhor. E a gente quer estar na tua presença em adoração, não para ser condenados. Porque a gente te ama. A nossa relação com o Senhor que seja uma relação de adoração. Pai Santo, ajuda aqueles que têm problema com a ira. Porque assumem uma ira injusta, ou assumem uma ira sem medidas. Tem dormido e acordado irado, e tem vivido uma ira que tem levado ao pecado. Senhor, nos ajuda a vivermos como o Senhor espera que vivam os cristãos. Aqueles que têm o hábito de xingar. Entre eles, estou eu como o primeiro da fila, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a não xingarmos as pessoas. Que essa purificação do nosso coração chegue ao nosso lado. E que da nossa palavra saiam, da nossa boca saiam palavras de bênção. E a gente viva como o Senhor espera que vivam os cristãos. Aqueles que têm dificuldade de relacionamento, são ressentidos ou causaram ressentimentos. Senhor Deus, ajuda a resolver isso o mais rápido possível. Eu te peço, dá força para que nós possamos perdoar como o Senhor espera que perdoe os cristãos. E aqueles que têm um instinto de vingança, de revide, de pagar mal com mal, que nós possamos viver um amor altruísta e possamos ser fortes o suficiente, cheios do Espírito Santo o suficiente para amarmos o próximo de tal maneira e confiarmos na tua providência de tal maneira que a gente se negue retaliar, se negue revidar, e assim a gente possa ser conhecido como comunidade de amor que ama o Senhor e segue o exemplo de Jesus e não da comunidade. Pai Santo, talvez alguns aqui tenham entrado nesse salão à espera de um impacto glorioso de poder, de fogo, mas até isso não vai ter valor se o nosso coração não for regado por amor ao Senhor sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Porque a gente não vai ser conhecido como comunidade do reino se a gente tiver poder. A gente vai ser conhecido como comunidade do reino se nós formos um.
assim como o Senhor é um. Eu oro por eles. Eles encontrem no Espírito Santo e na Tua Palavra força, direção e graça para viverem como o Senhor quer que os cristãos vivam, em nome de Jesus. Amém. Louvamos ao Senhor.